Fala galera, está começando mais um episódio do Aurum Podcast. Ao meu lado, Felipe Penoni. Ao meu lado, Henrique Stewart. E hoje a gente tá um pouquinho diferente, né? Bora, Bill. Pra quem tá vendo no YouTube... Mudamos de posição. Mudamos de posição porque o convidado é um pouco fresco, que não pode ficar deste lado aqui. O convidado não gosta desse lado dele, que é isso que a gente tá agora. O cabelo fica mais bonito daquele lado. Mais bonito e a gente fez uma boa ação aqui. E como o convidado é quem manda, né? Então a gente fez a boa pro convidado e eu fico bonito de todos os lados, o Stuart que se ferre, porque ele também tem a frescura do lado, pediu pra ficar mais longe, né, da câmera, porque senão, né, fica feio. Só que você fica feio de todos os jeitos, mano. Eu acho que Obrigado você não tem uma pelas solução. Palavras. Você não tem muita solução ainda. Obrigado. Ainda. Bom, bora bater um papo de algo que a gente gosta bastante hoje, né? De marketing, vendas. A venda. E para isso a gente tá aqui com o grande Michel Lotti, que é diretor de vendas comercial. Isso aí, top pra caramba. Comercial não, né? Que a gente até tava falando sobre isso aqui. Diretor de vendas. Diretor de marketing e vendas da Blink. Seja muito bem-vindo. Obrigado, galera. Prazer estar aqui. Sobre o lado, né? Não é nem uma questão de frescura com o lado, é mais para já começar provocando. Por que é sempre de um lado? Hoje vamos fazer do outro. Né? Acho que existe vida do outro lado da mesa aí. É isso, pô. Quando a gente tá falando de marketing, sempre tem que inovar, né? Filosofou. Exatamente. Não pode ser sempre a mesma coisa. Transformando dores em solução. Exatamente. É isso aí. Exato. E hoje a gente tem que falar, antes da gente começar o episódio, a gente tem que falar do nosso patrocinador oficial, que está aqui com a gente Minimal em todos Club. os episódios. Minimal Club, você que tá precisando de uma camiseta básica, camiseta sem estampa, aquela coisa pra você não pensar muito na hora de trabalhar, na hora de ir pra faculdade, na hora de ir pra escola. Pra qualquer nova escola tem que usar uniforme. Aí pra qualquer lugar, a Minimal é a solução. Camisetas pretas, brancas, igual as que a gente sempre usa aqui no episódio. Sempre. Né? Estamos sempre usando o Minimal, qualidade maravilhosa e, obviamente, nós temos um cupom de desconto para você aí de casa, 20% de desconto na Minimal. O Stuart sabe um macete aí que é... Como é que é? É porque no site da Minimal você pode comprar apenas uma camiseta ou você pode comprar um kit com 4. E se você compra o kit com 4, você tem 20% de desconto. Mas se você pega o kit com os 20% de desconto e ainda coloca o cupom que tá aqui na descrição, AURUM20, com mais 20% de desconto, fica quase 50% de desconto. Sai na metade do preço de cada uma, então fica a dica aí pra vocês. Maravilha. E temos um presente também para todos os nossos convidados. Já chega ganhando, hein? Chega ganhando um presentinho aí pra você também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Minimal Club. Vamos que vamos. Na próxima eu já venho vestido, né? Porque o uniforme era preto. Hoje eu falhei no uniforme. Não, o uniforme é qualquer coisa. A gente já é meio colorido, você pode ver aqui, né? O tanto de coisa. Tem um Camp Nou aqui. Aqui a gente é meio eclético, né? A minimalismo mesmo, só a Minimal. É, só a Minimal. A Minimal, a gente usa a Minimal pra falar de minimalismo, mas a nossa mesa é a mesa menos minimalista que existe. De fato. Mas ela é bonita pra caramba. Fica bonito na gravação. Diferente de você. Ô, Michel, pra quem não sabe ainda, né? A Blink é uma empresa de telecom, tá crescendo muito, principalmente aqui em Minas. Só que a gente tem um cenário que, historicamente, a gente sempre teve poucas empresas de telecom no Brasil, muito consolidadas, mas que também não apresentavam um serviço, um produto para os seus clientes muito satisfatório, digamos assim. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo tem alguma queixa em relação a essas empresas. E a Blink vem crescendo muito, até mesmo com um diferencial ali do serviço, da proposta, da oferta que vem fazendo para os clientes, né? Quais foram essas estratégias e esses diferenciais que vocês adotaram para conseguir crescer nesse ritmo que vocês estão crescendo? Tá, vamos lá. Antes de mais nada, né, falar um pouquinho sobre esse mercado de telecom. Eu trabalhei em duas das grandes já, né? E realmente, quando a gente fala de telecom, a gente sempre pensou muito nas 4 grandes operações, que são as operações nacionais, até porque por muitos anos aí para trás o viés era a telefonia móvel, né? A gente falava muito de celular e pouco de dados. Não existia essa cultura de dados, não existia nem internet direito, né? Uhum. Vocês que estão aí e vocês estão assistindo aí abaixo de 20 e poucos anos, a internet um dia ela não existiu, né? Então o foco sempre foi a telefonia móvel. Por isso a gente tem a ilusão de que só existem 4 operações no Brasil, né? Com o advento da chegada da internet e essa questão dos dados, houve um fenômeno, principalmente no interior do Brasil, de empresas, né, provedoras de internet, os famosos ISPs. E por tempos as 4 operações ignoravam esse movimento, porque realmente o foco ainda era vender o mobile e a questão da internet ainda não era tão latente assim.
né? Mas nesse movimento, né, das grandes não olharem para os ISPs, eles cresceram muito, né? Então, segundo a Anatel, hoje existem legalizados, né, quase 15 mil ISPs em todo o Brasil. Então, o que significa isso? Existem quase 15 mil empresas legalizadas no Brasil oferecendo internet de alguma forma para a população. Não fazia ideia disso aí. Não, ninguém faz. Nem eu fazia quando eu fui para a Blink. Porque como eu vim de operações grandes, eu também não enxergava esse mercado. Uhum. E quando eu recebi a proposta para assumir primeiramente o marketing da Blink, né? Eu tinha pensado muito se eu voltava para a telecom ou não, porque é um mercado extremamente desgastante, extremamente competitivo e num ritmo muito frenético. Mas quando o projeto foi apresentado, eu enxerguei ali uma possibilidade, aí sim, respondendo sua pergunta, de trazer algo diferente para o mercado. E aí eu topei o desafio, junto com uma equipe muito qualificada, a gente começou a repensar um modelo, né, de oferecer o serviço para a sociedade. Então, quando eu cheguei na Blink, né, que eu fui entender o tamanho desse segmento, e a Blink nasce da fusão de 3 operações, né, de 3 ISPs, justamente para que ela ganhasse musculatura e conseguisse entrar no mercado de uma forma competitiva. Aí a gente começou a estruturar um trabalho de posicionamento de marca, de posicionamento de empresa, né? Uma vez que o segmento de telecom ele tem a régua, né, lá no chão. Quando a gente fala de qualidade de atendimento, de serviço, infelizmente a gente tem uma referência muito ruim. O cliente de telecom, inclusive, é um cliente muito agressivo. Né? Se você entrar nas redes sociais de qualquer operador assim, bicho, é pancadaria o tempo inteiro. Inclusive na da Blink, né? A gente lida com tecnologia, a gente lida com fatores externos. Não adianta a gente falar que a Blink não tem problema. É lógico que a Blink tem problema. Toda empresa tem também? Toda empresa tem, mas no caso, inclusive assim, né, quando a gente fala de um serviço que eu dependo de uma estrutura física que está na rua, eu corro várias situações assim, né? Chuva, está chovendo pra caramba em janeiro, né? Eu nunca vi chover tanto. Toda hora cai uma árvore e arrebenta um cabo da Blink, né? Ou de qualquer outra operação de telecom. Então, só que o cliente, ele não entende isso, né? Ele já liga assim, você tá de sacanagem, né? Tô de sacanagem, amigão. Eu cortei lá o cabo, você não tem internet. Meu prazer é esse, né? É te ferrar. Então, mas a gente entende também que isso é um histórico que vem, que é legado dessas operações maiores e que, infelizmente, a gente tem... a Anatel tenta, lógico, né? Assim, tem muitas pessoas que, inclusive, já vão direto no site da Anatel para reclamar, porque a Anatel multa as empresas quando um problema não é resolvido. Mas é difícil, né? Você controlar a qualidade de um serviço desse tamanho, num país desse tamanho, como é o Brasil. Então, realmente, a gente tem um nível aí de entendimento de qualidade de serviço muito baixo. E aí o trabalho da Blink, ele passa por isso. Porque entregar o serviço, se você pegar internet, ou TV, ou telefonia, todas elas entregam. E todas elas vão entregar um dia. Todo mundo vai ter o balizamento do serviço ali. 300 mega, portanto, não vai ser esse o diferencial. Então, o que a gente sempre, né, desde o início da operação, entendeu que era o mais importante fazer é qualificar a equipe. Né? Qualificar a equipe técnica, qualificar a equipe de atendimento, porque esse vai ser o grande diferencial lá na frente. Óbvio, o pool de serviço também, ali, o que você tem de portfólio, ele vai fazer você seguir com a empresa ou não. Né? Se eu te ofereço todas as soluções que você precisa para sua casa, a tendência de você ficar é mais alta. Mas em algum momento você vai ter um concorrente tendo os mesmos serviços que você. O que é difícil, talvez, é manter uma qualidade de atendimento, uma velocidade na resolução dos problemas. E é isso que a Blink vem trabalhando para que a gente se posicione diferente. Olha eu derrubando o cenário aqui. Destruiu o cenário. Destruiu. Foi mal. É porque minha mão é de italiano, não fica quieta. Então, mas pode deixar aí, tá tranquilo. Deixa eu arrumar aí. Tá bom. Então é isso que a Blink vem buscando, né? A gente vem trabalhando de uma forma para que a percepção seja também em cima de um atendimento. Obrigado, Peroni. Nada.
Show. Eu acho que, você falou um negócio que é só uma observação que eu quero fazer, é que quanto mais a pessoa depende do seu serviço, mais puta ela vai ficar se acontecer algum problema. Então, por exemplo, você vê, as maiores reclamações acontecem com empresas de internet, com hospital, banco, né? Por quê? Porque, cara, é uma dependência absurda. Pô, o hospital é a sua vida, que tá, é seu conforto que tá em jogo. Internet ninguém vive sem hoje em dia. É da mesma forma que telefone há anos atrás. Hoje em dia, pô, às vezes, se tem um problema com o seu telefone, você tem um WhatsApp ali que vai te salvar, né? Então, eu acho que as pessoas elas têm acabam tendo menos paciência, mas elas não viveriam sem o serviço que vocês prestam. Não, é por isso que ele é considerado um serviço de... a gente fala de serviço primário, né? Tanto que na pandemia, né, todo mundo parou, menos a gente, né? A gente, hospital, obviamente, né? Alguns segmentos do mercado que são considerados vitais, aí eles não param. E telecomunicações é uma delas, né? E aí a gente acaba vendo, assim, tem muitas empresas que são muito conhecidas, né, quando a gente fala de internet, que acaba sendo a opção número 1 ali da pessoa, porque tem algum plano vinculado ao contrato, plano de celular, aí vem internet, telefone, vem tudo junto. E aí a gente vê uma empresa surgindo, como por exemplo a Blink, né? Que surgiu aqui na região de Minas, né? E como que é essa visão de vocês? Qual é a estratégia de mercado para vocês conseguirem batalhar com essas empresas gigantescas, ou eu tô dentro de uma bolha do tipo, cara, ó, internet todo mundo consome e sempre vai ter demanda, independente de quantas empresas estiverem oferecendo o serviço? Não, no caso da Blink em especial, totalmente fora da bolha, né? A gente foi pro pau mesmo, velho. Então, é engraçado que eu tenho ainda conhecidos, né, em algumas dessas operações que já trabalharam comigo, e ano passado, principalmente, né, em alguns encontros nós tivemos, ao acaso assim, o tema era sempre o incômodo que a Blink está gerando, né? Então, que dentro das operações a galera, porra, bicho, tomando... Pode falar palavrão? Pode, à vontade. Tomando o cu da Blink, porra, né? Tomando o cu da Blink e tal. E criando ofertas para combater, né, as ofertas da Blink. Então, foi até divertido, assim, de falar a verdade, porque... A gente faz o trabalho, e o trabalho inicial da Blink, ele teve, eu não vou falar zero, porque aí seria também, né, irresponsável da minha parte, mas no início teve pouco olhar sobre esses concorrentes, né? Assim, eu não fiquei mirando nas operações maiores para me inspirar em alguma coisa. Na verdade, a inspiração para o trabalho com a Blink foram as referências, e óbvio, as referências passaram por essas empresas maiores, mas... a gente não ficou olhando para eles, a gente foi construindo um posicionamento, a gente foi construindo alguns fatores de identidade para que a gente começasse a ser percebido pelo consumidor, né? Uma coisa que eu sempre falei desde quando eu cheguei na Blink, e aí passa um pouco pelo que o Pennoni falou, que é o seguinte, de opções, né? Dentro da cabeça de todos nós, todos vocês aí, existem algumas caixinhas, né? Então, existe uma caixinha chamada restaurante. Aí tem lá os seus restaurantes preferidos. Tem lá o Rancho do Boi, vamos fazer um merchan aqui, nós estamos aqui na estrutura, né? Que é um parceiro da Blink, inclusive. Então, tem lá alguns restaurantes e você sempre consome dessa caixinha. Aí tem a caixinha música, e tem lá suas bandas preferidas. Tem uma caixinha chamada Telecom, que por muitos anos tinham 4 opções lá dentro, né? E o trabalho da Blink sempre foi enfiar o nome da Blink para ser a 5ª opção dentro dessa caixinha. Então, quando você tivesse alguma situação que você necessitasse a troca do serviço, você tinha lá, né, Oi, Vivo, Claro, TIM e a Blink. Então, esse foi o trabalho desde o início. Eu queria enfiar mais um nome na caixinha Telecom da cabeça de todo mundo. E em 2022, a gente começou a perceber que na cabeça de algumas pessoas, na caixinha de Telecom de algumas pessoas, a Blink já existia. E isso começou a incomodar as operações maiores. Então, esse foi o primeiro sinal de que a gente estava no caminho certo. E o que você acha que fez o nome da Blink chegar na cabeça das pessoas dentro dessa concorrência, que é uma concorrência complicada? É complicada, mas ao mesmo tempo ela tem alguns atalhos. Qual foi a estratégia que você utilizou? Você foi mais para a questão do atendimento, do suporte, da própria velocidade de internet, da capacidade de atendimento? Então, foram alguns, né? Quando a gente
se posiciona no mercado, a gente tem que ter alguns pilares, né? Quando a gente montou a estratégia de comunicação da Blink como empresa, obviamente tinham algumas questões como atendimento. Essa nunca vai fugir, né? O atendimento da Blink é 100% próprio. Eu não tenho um call center terceirizado que você vai ligar daqui, vai cair lá numa outra cidade, a pessoa não entende o que você fala, está distante. Oi, Vitrola, hein? Então não tem isso, né? Você vai ligar, vai ter um funcionário, um colaborador da Blink te atendendo aqui numa sede própria, e a gente entende que esse grau de proximidade faz com que o atendimento seja melhor. Então a gente, obviamente, sempre pautou nessa questão do atendimento. A questão de velocidade e preço foi o que eu disse lá atrás, né? Isso todas vão ter, e todas têm um balizador hoje, né, de ticket médio inicial de 99 ali, na casa dos 99. Então isso não vai ser um diferencial. O diferencial vai ser você se mostrar como uma opção diferente, uma opção moderna, uma opção nova, uma opção que te escuta, uma opção que vai resolver seu problema com agilidade. E aí eu acho que a gente teve um super trunfo, que foi uma aposta lá atrás, na personificação da marca, né? Hoje em dia, vocês jovens, vocês adoram foder o mercado com terminologias em inglês, né? Branding persona. Chato pra caramba. Chato pra cacete. Eu não tenho paciência, cara. Não, que bom que vocês não têm, porque eu também não tenho nenhum. Nossa, e os meninos que trabalham comigo já sabem. Tem uns caras, às vezes, aqui que ficam falando uns negócios difíceis, eu já fico, não, mano, já vai ser chato. Não gosto. E os meninos brincam comigo com isso. Quando eles têm que falar alguma coisa em inglês, eles me perguntam se eles podem falar, inclusive. Mas então, dentro dessas tendências, né, de humanizar a marca e tal, acho que a gente teve um super trunfo chamado Iris, né? Que foi uma aposta no início da estratégia, porque assim, a marca da Blink é uma marca legal, uma marca que eu brinco que ela sorri, né? Aqui está a marca da Blink, né? Tá. A Blink, o izinho forma um sorriso, né? Para quem não sabe, Blink é piscadela em inglês, e esse i é aquela piscadela do emoji, né? Assim, do emoji não, como é que chama esse troço aqui? Do emoji mesmo. Né? Falou que não ia falar inglês, mas já tá falando. Tô falando. Então, assim, já era uma marca simpática. O que a gente quis fazer? Aproximar as pessoas dessa marca para que ela tivesse curiosidade em entender o que essa marca queria dizer, né? E aí eu falo que o super trunfo foi a Iris, porque ela trouxe um lado humano para a marca, que no início foi uma aposta. Quando eu entrei na Blink, o projeto Iris, ele meio que existia, assim, mas estava meio jogado de lado. Só para vocês entenderem, né? Quando eu entrei na Blink, eu entrei com 2 meses de operação. Só que o nome Blink já existia, né? Uma das 3 empresas da fusão se chamava Blink Telecom. Então, algumas coisas foram herdadas dessa operação legada. E aí, quando eu chego, eu vejo lá engavetado um projeto de uma boneca que ela parecia a Barbie, né? A Barbie da Eslováquia, que ela era loura, do olho azul, da bochecha cor-de-rosa, da pele branca e tal. Mas tinha ali uma coisa que dava para trabalhar, né? E aí eu peguei esse projeto e falei, cara, posso incrementar isso aqui? Podemos... E aí uma coisa que eu tenho que sempre falar na Blink, né? Assim, esse foi um fator muito legal. Assim, talvez o sucesso da Blink passe por isso também. Na Blink eu tive a sorte de ter lideranças que sempre deixaram o marketing trabalhar, né? Então, lógico, eu alinhava as ideias, não saía me metendo louco, não. Mas eu alinhava as ideias com as lideranças, com o CEO da empresa, e a gente chegava num consenso e executava, né? A Blink é uma empresa, graças a Deus, com um nível de ego baixo, né, das lideranças. E isso faz com que o trabalho flua. Quando você tem muito ego, bicho, assim, a coisa trava toda hora. Totalmente. E aí falar, Michel, vai lá, bicho, toca aí o que você acha. E aí a primeira coisa que eu fiz foi trazer a Iris para um formato um pouco mais brasileiro, né? Então, tirou o olho azul, colocou um olho castanho, tirou a pele rosada, colocou uma pele um pouco mais morena, o cabelo a gente deu uma escurecida, enfim, é a Iris que vocês veem aí na rua. E a gente começou a usar para testar a Iris nas comunicações, e as comunicações que tinham a Iris, elas rendiam mais memorização da marca, né? O famoso recall. E aí a gente percebeu que ali tinha um grande trunfo, e a gente começou a usar isso bastante.
a ponto da concorrência apelidar a Blink da empresa da menininha, né? Então a gente às vezes também do mercado, a gente ouve falar que a concorrente A veio aqui conversar, né? Veio alguém da matriz conversar quando a empresa, né? Todas as 4, a sede não é aqui em BH, né? Então vem de São Paulo para rodar com o pessoal de mídia, né? Aí já pergunta, cara, tem muita coisa da Blink no ar aí, tem coisa a menininha tá aí, então isso ficou muito forte. Isso ajudou a gente a trazer a marca da Blink mais próxima do público. E aí, obviamente, quando você vende uma imagem, né, você tem que sustentar essa imagem com a entrega. Senão também não adianta, você vai ficar vendendo ilusão para os outros. E aí vem o trabalho de toda a equipe da Blink, né, da parte técnica, de instalação, de atendimento, em criar uma experiência diferente, um pouquinho melhor do que as que a gente tem hoje. E esse é um trabalho contínuo, né? De novo, assim, eu nunca vou falar aqui que tá bom. É um trabalho que evolui o tempo todo. Mas que gera muita ansiedade, né? Muita. Porque você nunca sabe quando você vai chegar no perfeito ali. Tipo... É difícil chegar no perfeito, viu, Penone? Principalmente quando você trabalha com tecnologia, assim. Tem sempre alguma coisa que você vai evoluir de alguma forma. Mas eu falo o seguinte, a percepção das pessoas, quando você começa a ter clientes que te defendem, né, isso já é um sinal positivo pra caramba. Porque você sai de um cenário que você só toma pancada para um cenário que alguém fala assim, não, mas eu tenho a Blink, eu gosto da Blink. E eu indico a Blink. Né? E isso faz com que até a pessoa... Porque assim, isso é outra coisa que a gente tem que deixar claro, que na porra da rede social, bicho, é um circo. Né? Então, as pessoas ali, elas se transformam e elas querem o like, elas querem a polêmica. Tudo pelo engajamento. Tudo. E o engajamento negativo, né? Assim, a rede social é um circo, infelizmente. No Brasil, então, um show de horror. Né? Eu morei fora um tempo, eu morei em Portugal. Em Portugal, assim, você não tem essa coisa da subcelebridade, do cara querendo ser subcelebridade o tempo inteiro, né? É realmente uma rede de mais troca de... Social mesmo. Social mesmo, Aqui não, aqui é um palquinho que todo mundo quer ter seus 15 minutos de fama. Isso se reflete muito quando você vai nos comentários e tem sempre alguém ali instigando alguma coisa, não numa crítica. Mas hoje a gente já tem clientes que são defensores da marca e que já entram e falam, não, cara, aqui também está normal, a Blink é ótima, me entrega o que promete. Então, aos poucos, a gente vai construindo uma história. Isso é aos poucos, não adianta afobar. Né? Nós estamos... a operação da Blink começa em 2020, nós estamos em 23, 2021, isso, 2021, fechamos 22, estamos entrando 23, o período é curto, né? Mas já de grandes conquistas, assim, né? E aí, falando um pouquinho de estratégia, né, que vocês perguntaram aí, estratégia de posicionamento, a gente usou várias fórmulas, assim, né? De associar a marca ao esporte, porque o esporte ele aproxima, ele é democrático, ele lida com a paixão da pessoa. Então, hoje a gente patrocina o time feminino do Atlético. A Blink é uma das internets oficiais da Arena MRV, que é o novo estádio do Atlético. A gente nós já somos, né, fornecedores também do Cruzeiro. Tem outras coisas projetadas para o Cruzeiro. E aos poucos a gente vai posicionando a marca com essa característica de apostar no esporte, porque isso aproxima, isso encurta o tempo de maturação de uma marca. Né? Se você está lançando uma marca e de repente ela está na camisa de um clube, as pessoas no mínimo vão ter a curiosidade de saber o que é isso. Né? Então essa foi uma das apostas. A questão de trabalhar a Iris muito forte ali, ela sim como uma celebridade, funcionou muito também. Isso aproximou muito as pessoas da marca, né? As crianças gostam muito da Iris, então isso acaba trazendo a marca para dentro de casa e o pai quer saber o que é isso e descobre que é a Blink e tal. Então foram algumas apostas, né? Uma comunicação muito fluida, de cores muito amigáveis. Então tem vários aspectos de comunicação ali, de marketing, que nós fomos utilizando para construir, né, essa marca da Blink e encurtar um pouquinho esse período de maturação de uma nova marca. E aquela ideia também de que quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Quando você anda em BH, todo ônibus e outdoor tem algum... Tem a Blink, algum pôster da Blink ali, Ano né? passado eles apelidaram a gente de os reis do OH, né?
OH, para quem não sabe, é o Out of Home, que é a mídia exterior, né? E... Uma palavra inglesa. Não, palavra inglesa aí. Não, o Out of Home é foda, cara. Eu sou do tempo do mobiliário urbano. Pra mim, o pior mesmo é o OH. Que aí você manda, pô, os caras me adoram porque eu tenho a melhor estratégia de BZ. Pô, os caras falam as letras. Aí você já fica... Não, mas eu sou da época do mobiliário urbano, né? Mídia exterior. Aí agora eles inventaram o OH. Do MB pro OH. O OH. É igual Pokémon, pô. Out of Home. Mas ficou mais bonito de falar, as pessoas gostam, né, de falar assim. Então, enfim. Mas apelidaram a gente dos reis do OH por conta disso, né? A gente... E aí é uma coisa que é muito legal. Onde você olha para BH, você vê a Blink. Né? A gente fala BH, mas vamos pensar na área de cobertura da Blink, são 13 cidades hoje. Na verdade... a gente teve muito cuidado, né, a cada campanha que a gente lançava para gerar a percepção na pessoa que eu estava em todos os lugares. Mas na verdade eu não estou em todos os lugares, porque se eu tivesse mesmo, ia ser uma fortuna, né? O orçamento do marketing da Blink, os caras iam estudar na NASA lá, como é que os caras conseguem. Mas a gente projetou a entrega de mídia de uma forma... que cercasse os principais corredores, que tivesse uma inteligência por trás, para que te passasse a sensação de que realmente estava sendo bombardeado ali. Então eu ia lançar uma área nova, eu pegava todos as mídias ali daquela região, para que o morador daquela região falasse, nossa, eu vejo a Blink em todos os lugares. Na verdade, não vem em todos os lugares, vê ali na rota dela. Né? Então isso também ajudou a gente a acelerar o processo de apresentação da marca para o mercado. E pegando esse gancho aí também de outdoor, ônibus, camisa de time de futebol e tudo mais, quando a gente está falando sobre campanhas, por exemplo, na internet, você vai entrar lá no Google Ads, Facebook Ads, você consegue saber quanto você está gastando, quanto que está voltando ali naquela campanha específica e tudo mais. Mas quando você coloca sua logo, por exemplo, num ônibus, num outdoor, você não consegue metrificar aquilo ali de forma direta. Isso. Como medir esse retorno e saber que realmente está dando resultado e compensa, por exemplo, colocar sua marca no estádio de futebol, numa camisa do time de futebol? Então, aí tem um ponto que é super importante, né? Quando a gente fala do digital hoje, a gente consegue metrificar de uma maneira mais precisa, né? Então, você tem lá o ROI da campanha, você tem a campanha, você tem, obviamente, o investimento da campanha, o que aquela campanha te trouxe de lead, o que converteu dali, e aí você tem um ROI ali básico. Quando a gente fala de mídia exterior, realmente a gente tem essa dificuldade, porque por mais que você coloque um QR Code para transformar aquela experiência offline numa experiência online, vamos combinar aí que, primeiro que QR Code é um negócio que a gente que está no meio, que fica aí bancando a parada, mas o dia a dia as pessoas têm muita dificuldade. A não ser quando está num restaurante, eles te obrigam a bater num QR Code para ver o cardápio, né? Tirando isso, são raríssimas as pessoas que ficam caçando QR Code na rua e ficam mirando câmera para o QR Code. Então, por mais que a gente use essa estratégia para ver se alguém, né, apontou a câmera ali para entender o QR Code, né? Então, a maioria das peças offline da Blink tem um QR Code que leva para alguma landing page, alguma coisa, ou para o próprio site da Blink. A maneira mais fácil de metrificar isso o do digital eu sei. E eu sei o quanto eu vendi no mês. Então, quando eu vendi no mês menos o digital, eu tenho ali algo que uma noção de que provavelmente aquilo veio de um incremento dessa mídia offline, né? E uma dessas mídias offline que a gente usa, essa sim... Tem um outro ponto, assim, o que a gente faz também, né? A gente, quando vocês ligam para a Blink para contratar, no script do vendedor tem assim, da onde você conheceu a Blink? E te dá algumas opções. Tá pensando, né? E te dá algumas opções. Lógico que algumas, as pessoas, acho que ela nem lembra, né? Assim, ela vê a última. Porque às vezes ela é impactada mais vezes, mas naquele momento que ela ligou, ela lembra de uma. Né? Então, eu vi num abrigo de ônibus, por exemplo. Mas antes daquilo ela ouviu na rádio, ela viu um outdoor, tal, mas naquele momento o que veio na cabeça dela foi o abrigo de ônibus. Então a gente sabe que a estratégia do offline ali, ela é uma estratégia macro. Né? Não dá para eu ficar pensando exatamente naquele veículo exatamente. O outdoor da rua X converteu tantos por cento. Até porque como. Eu acho que é o seguinte, assim, tem campanha também que o objetivo não é converter.
Tem campanha que o objetivo é aumentar o alcance da marca. Cara, mas toda campanha... toda campanha, ela acaba tendo o objetivo final como conversão. Quando você vende algum serviço, né? Às vezes eu tenho uma outra realidade, assim, que aí sim eu posso estar só forçando uma questão de marca, de posicionamento. Mas até forçar a marca, né, e o posicionamento, ela tem no final um objetivo de alguma coisa tem que te render, né? Sim. Então, por mais que você faça uma campanha que o foco não seja a oferta, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. No caminho do aeroporto, a gente tem um mega painel na entrada de Lagoa Santa. Sei qual que é. Acho que todo mundo que já foi no aeroporto já viu esse painel. Eu terminei minha corrida lá. É isso aí. Uma vez eu fui correndo da Pampulha até o aeroporto e foi lá que eu terminei. Ele é especial para mim. É isso aí. Uma placa enorme da Blink, de 40 metros, tem uma íris com um aplique lá, ela sai do outdoor e tal. Aquela peça ali tem 0 ofertas. Ali a gente fala, seja bem-vindo à Lagoa Santa, aqui você encontra... pessoas receptivas, boa comida, a gente meio que vende Lagoa Santa. Né? Então ali tem 0 oferta, tem 0 preço, tem 0 nada. Então ali, beleza, ali a gente está reforçando o quê? A nossa relação com Lagoa Santa. Né? Mas, cara, a partir do momento que eu faço isso, que eu crio na pessoa ali um afeto à marca, indiretamente eu estou sapecando nela ali um desejo de compra, de ser parte daquilo. Então, uma reciprocidade dos próprios moradores de Lagoa Santa. Exatamente. E aí, isso para o cara que é de Lagoa Santa. Mas para quem passa, né, vocês passaram por lá, vocês não moram em Lagoa Santa, mas vocês viram aquilo. E aí aquilo já te remete o quê? A Blink, olha a íris ali, olha a Blink e tal. Esse falar da Blink o tempo todo faz o quê? Que aquela caixinha de telecom que eu falei no início da nossa conversa passe a ter um nome a mais. E aí, indiretamente, eu estou te vendendo. Então, por mais que a estratégia daquele momento, daquela comunicação, não seja falar de oferta, preço... Por exemplo, agora a gente está com uma campanha 600 mega mais o HBO Max, tem que falar assim, por R$129. Tá? E o foco da campanha é divulgar a série The Last of Us. Que quem joga videogame, quem já jogou videogame na vida, quem é do planeta Terra, né, sabe que foi um dos jogos de maior sucesso da era PlayStation aí, e que isso vai se transformar numa série que começa no dia 15 de janeiro agora. Então a campanha toda é em cima desse plano com o HBO Max, em cima do Last of Us. Tá? Então beleza, é uma campanha e tem preço, 600 mega, mas não, é 129. Só que eu estou pegando dentro dessa campanha um apelo emocional para quem jogava o jogo, por exemplo, para quem é fã de game, para quem é fã de jogo, quer falar, bicho, você tem internet, mas tem o The Last of Us. A partir do dia 15, se você tiver a Blink, você já começa a maratonar a sua série. Então, essas estratégias é que vão te aproximando, muito mais do que você falar de preço ou de velocidade. Né? Vão criando um vínculo da marca com o consumidor em geral. Então, isso faz com que a gente tenha hoje aí um número grande de buscas, um número grande de procura. A demanda pela Blink aumenta a cada dia, isso é um bom sinal. E toda a estratégia de comunicação passa por isso, né? Por criar na pessoa aquela sensação que ela não é mais refém de 4 operações e que existe uma operação que é regional, inclusive, uma operação hoje que está em Minas. Então eu tenho muito mais facilidade em tratar os assuntos com meus clientes, eu não preciso mandar lá para alguém em São Paulo resolver, a resolução está dentro de casa. Então isso vai fazendo com que a operação ganhe força. Esse movimento que a Blink fez, existem alguns outros movimentos pelo Brasil afora, de operações que se fundiram, né, para criar uma operação maior e não vou falar combater, né, mas ser um concorrente real às operações nacionais. Né? Assim, no Nordeste tem uma operação que a gente olha, essa sim a gente olhou muito para ela, chamada BrisaNet, que é hoje a maior operação do Nordeste ali. Né? Você vai na Bahia ali, Fortaleza, cara, a BrisaNet espanca, né, as operações maiores. Então, esse movimento de democratizar o acesso, né, eu acho que faz também com que as pessoas se sintam ali, pelo menos uma vez na vida, com vontade de experimentar o diferente.
né? E aí, a partir do momento que a pessoa experimenta, é o nosso papel laçar ela e deixar ela amarradinha na cadeira ali por um bom tempo. E esse movimento que você fala que está explicando aí sobre o que aconteceu com as telecoms, está acontecendo, recentemente vem acontecendo muito parecido com o setor financeiro também, que tinham poucos grandes bancos, sei lá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa, e era só aquilo ali, e como qualquer outro setor que tenha um monopólio ou oligopólio, você vai ter lá zero incentivo para você melhorar e oferecer algum produto, serviço melhor por um preço mais baixo. E a partir do momento, não sei exatamente qual foi o principal gatilho que desencadeou esse movimento nas telecom, mas no setor financeiro tiveram algumas questões que facilitaram o acesso de fintechs e tudo mais. Isso permitiu que as empresas surgissem e ganhassem muito mercado, muito rápido. Às vezes não necessariamente oferecendo um produto ou serviço maravilhoso, mas levemente melhor do que as pessoas já tinham e por um preço mais baixo. Então, acho que esse cenário de concorrência, no final, quem sai ganhando é realmente o cliente. Sempre o cliente. Que vai ter um produto melhor, um serviço melhor, por um preço mais baixo, mais em conta e tudo mais. E aí a gente estava até falando também lá no começo sobre... Você falou que antigamente realmente não tinha internet, era só telefone e tudo mais, e surgiu a internet. E um fenômeno mais recente ainda foi o fenômeno das redes sociais. Então, antigamente tinha o tal do marketing, agora tem esse termo aí que todo mundo fala, que é o marketing digital. E você já trabalhou em empresas desse setor desde antes desse fenômeno ficar tão grande igual é hoje, todo mundo ter uma conta no Instagram, no Facebook, YouTube e tudo mais. O que mudou de lá para cá? Como que esse mercado evoluiu? Se as estratégias de marketing que você fazia antes continuam sendo as mesmas, só que agora em um novo canal, ou se esse novo canal exige que sejam feitas muitas coisas diferentes do que era feito anteriormente? Essa pergunta é ótima porque eu já começo a consertar um conceito que algumas pessoas, alguns gurus, eu sou fã de guru, eu tive um ranca-rabo com um guru um tempo atrás aí, então agora eu estou mais politicamente correto, então eu nem cito nomes nem nada. Mas não. Queremos essa polêmica eu não vou lançar. A gente quer visualização, faz a boa. É isso. Não, mas a gente no decorrer da conversa, eu vou falando coisas, vocês vão entender um pouquinho. Em off você fala quem é. Sim, de quem são essas pessoas, que eu acho assim... Primeiro alinhamento de conceito que eu quero deixar aqui para todo mundo é o seguinte. As pessoas tinham mania de confundir marketing com marketing digital, tá? Então, a primeira questão que eu quero passar para vocês é a analogia que eu criei, essa aí é patenteada, a analogia do polvo. Do polvo. Tá? O que é o polvo? Né? O polvo é aquele bichinho com seus 8 tentáculos. Né? O marketing é um polvo. E cada tentáculo desse polvo é um pedacinho do marketing. Então, tem um tentáculo ali que é branding, vamos falar outra palavra em inglês. Copywriting. Eu tenho um outro tentáculo que são os eventos, eu tenho um tentáculo que é relacionamento, eu tenho um tentáculo que sei lá, o que você quiser, e tem um tentáculo é o marketing digital. Então, para começar, só para alinhar conceito, o marketing digital é só um tentáculo da estrutura marketing. Ele nunca pode ser maior do que o marketing, porque ele realmente é só um pedaço da coisa, né? A gente não consegue ser 100% assertivo quando a gente utiliza só um canal. Né? Se eu utilizar só o canal de... Michel, mas tem empresas que só usam, são 100% digitais. Não tem. Não tem, eu provo por A mais B que não tem. Por muitos anos falaram que... sei lá, vamos chutar um aqui. O Instagram. Você falou Instagram. O Instagram é uma rede social 100% digital. O Instagram, ano passado, em 22, encheu a cidade de campanha offline. Né? O Uber. O Uber é uma plataforma 100% digital. Não precisa do... o OH morreu. O Uber. Mataram o OH. Mataram o OH. O Uber vive fazendo campanha offline. Então, por quê? Porque o marketing digital ele faz parte da estrutura marketing. Então, alinhado esse conceito para que... É só um canal de comunicação a mais. É só um canal de comunicação a mais. Tem sua estratégia, tem sua importância, mas dentro de uma estrutura em que eu tenho ali o trabalho de marca, de relacionamento, de eventos, ele é mais um tentáculo ali. Então, a primeira coisa que eu queria falar aí, né, e aí essa coisa do guru que me irrita um pouco, é que por muitos anos, aí, quando nasceu esse fenômeno aí de rede social e tal, algumas empresas, elas
elas se ergueram em cima de um conceito errado, né? De que o marketing tinha morrido, que agora era o marketing digital, de que qualquer mídia offline tinha morrido, que tudo era online. Então, assim, primeiro que é difícil alguma coisa morrer 100%. Ela se reinventa, né? Falaram que o rádio tinha morrido quando a televisão chegou. E hoje uma das mídias mais assertivas que nós temos, nós, Blink, é a nossa mídia com a Jovem Pan, né? Que virou case de faculdade, inclusive. Eu tenho esse caso... Qual que é a mídia? Então, a gente criou com a Jovem Pan uma forma de comunicar a Blink completamente fora do padrão, né? Completamente fora daquele breaking comercial. Quando eu sentei com o pessoal da rádio, olha, a gente queria fazer assim, assim, assado, tal, o projeto é esse. Eles falaram, pô, Michel, a gente nunca fez isso, mas até pelo relacionamento com você, vamos lá, vamos fazer uns testes aqui, uns pilotos, a gente apresenta, a Jovem Pan é uma rede nacional, então eles também não podem sair fazendo qualquer loucura aqui sem São Paulo ver e tal. Mas a ideia era fazer exatamente o que a gente está fazendo hoje. Então, quero entrar com a Blink durante a programação. Então, vou dar alguns exemplos assim, que alguém já pode ter escutado. Você está lá ouvindo a rádio, de repente vai começar uma música, ela começa... Aí vem um locutor. Isso, a internet está travando, venha para a Blink, não sei o quê, parará pororô. Genial. E aí a música começa a tocar normal depois do merchan. Uma outra coisa que acontece muito na Jovem Pan a repórter vai chamar lá o trânsito, né? As rádios têm esse negócio do trânsito, né? Aí fala, e aí, Mariazinha, como é que tá o trânsito? Tá rápido igual a internet da Blink ou tá travando como a concorrência? Né? Então, assim, a gente foi criando formas de comunicar no meio rádio, tirando aquela pegada do anúncio do break comercial, que a gente sabe que ali é a hora que a maioria das pessoas muda o dial. E como que é esse processo criativo? Te interrompi mais rapidinho. Como é que é o processo criativo para vocês chegarem nesse formato de comercial? De tipo assim, vocês encontrarem uma situação que dá para encaixar a propaganda e ela fica de um jeito natural, rola o humor. Inclusive, até te peço isso, porque tem gente que fala... Assim, na real, nunca ninguém falou, não. Mas tem gente que às vezes ignora o humor na hora de criar uma campanha. Não, a gente não. O humor é muito importante, pô. E a ironia, às vezes, bem sutil ali, a gente gosta. Às vezes me tem que me segurar, porque eu sou meio vida louca, bicho. Tem hora que eu tenho vontade de fazer umas coisas ali que, assim... os caras, Michel, segura aí, bicho. Mas como é que é o processo criativo lá dentro da Blink para vocês chegarem nisso, né? Porque você é diretor de marketing, então você participa desses brainstormings lá. Como é que é? Sim, sim. Cara, então, falando de Jovem Pan especificamente, né? E aí uma coisa que eu falo muito também, assim, a gente tem que respeitar muito a história e a jornada de cada um. Cada um tem uma trajetória, até tá ali naquele momento da Blink, né? Tirando o menino que está começando agora a carreira e a Blink é a primeira experiência, todo mundo passou por algumas outras situações. E uma coisa que eu sempre peço para os meninos tragam as referências, né? Tragam as referências. Porque isso faz com que a gente crie situações novas, baseado em referências. Sim. Então, o caso Jovem Pan, ele vem de uma referência que eu tinha, de uma operação que eu participei, né? E que eu ajudei a construir e que não saiu da forma, apesar de ter sido muito bem arquitetada, assim, ela não saiu da forma com que eu imaginava e eu trouxe para a Blink. Então, assim... eu já tinha esse modelo na cabeça, eu já tinha esse formato na cabeça. E aí eu chamei o pessoal da rádio para conversar e apresentei para eles a ideia. No início eles ficaram meio assim, bicho, isso é meio radical, meio diferente, mas vamos lá, vamos tentar. E aí esse processo ele nasce em conjunto, assim. A gente sentou com a equipe da rádio, eu e mais algumas pessoas do marketing, e a gente começou a experimentar coisas. Até que a gente chegasse nessa questão, porque assim, quando a gente vai tentar inovar de alguma forma, todas as partes envolvidas têm que estar confortável com a coisa, né? Então assim, eu estou falando da Jovem Pan, mas tem outras inovações que nós trouxemos para a mídia, por exemplo, né? Então, nós fomos a primeira empresa a colocar aplique no abrigo de ônibus, por exemplo. Aplique é quando você pega uma peça que ela extrapola, né, a área útil ali. Beleza, eles tiveram que concordar e compraram a ideia com a gente. O fato é que, assim, todo mundo quer inovar. Às vezes as pessoas não sabem como. Então, se a gente
dá a primeira deixa ali, as pessoas elas querem participar de algo que realmente vai ser marcante, né? Então o processo criativo passa muito por isso, assim, da gente sempre estar provocando. Uma coisa que os meninos sabem muito ali, que eu cobro muito deles, é assim, a gente pode não ser o melhor o tempo todo, mas a gente tem que ser o tempo todo a nossa melhor versão, né? Cara, eu posso ter feito alguma coisa que no final alguém vai me superar, mas eu fiz o meu melhor ali, né? Eu não fiz alguma coisa meia bomba. Os meninos, inclusive, a gente tem um termo lá, que é um termo que eu sempre uso, que virou até verbo, né, que é peba. Então, quando eles fazem alguma coisa que não é ali, né, a capacidade máxima, eles já falam, bicho, nem mostra pro Michel que está peba. Aí eu já chego e falo, cara, quem fez essa pebice? E a gente criou ali várias derivações da palavra peba. E que isso é muito legal, porque os meninos eles já começaram a ter muito disso, assim. O fato da gente sempre buscar, né, o limite de todo mundo, a capacidade criativa de todo mundo, facilita muito esse processo. Então hoje, assim, a gente traz uma situação, traz uma demanda, saúde, a gente traz uma demanda, todo mundo quer participar daquilo, todo mundo traz suas referências, todo mundo traz suas ideias, a gente vai lapidando aquilo. Obviamente combina com todo mundo e a gente sai e lança alguma coisa. Então, esse processo ele é muito natural, assim, não tem uma fórmula, né? Eu acho que a fórmula principal que eu falo muito com os meninos assim, é dar protagonismo para todo mundo, né? Eu brinco com eles que assim, cara, eu tô ali para facilitar a vida de todo mundo, mas quem executa são eles, né? Então eu sempre quis dar esse protagonismo para os meninos e para o time para que eles possam trazer o melhor sem filtro, sem censura nenhuma. Lógico, no bastidor rola ali puta que merda, né? Mas isso é entre a gente ali. Mas todo mundo participando, todo mundo trazendo sua referência, suas ideias, né? Eu estou de férias, mas a gente está num momento de criação da parte de identidade de um evento interno nosso lá, que é a nossa convenção. Então eu estou online com eles o tempo todo, ajudando nesse processo ali. Eu dei a diretriz, pensamos em fazer assim, assim, assado, e eles estão derivando ali as peças e trazendo mais ideias e tal. Então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que você dá protagonismo para o seu time, para que ele possa se sentir ali capaz de trazer inovação, e quando eu falo inovação, as pessoas às vezes confundem com autoinvestimento, né? A inovação ela não necessariamente está atrelada a alto investimento ou a tecnologia. Você pode inovar simplesmente pegando o boneco aqui, posando em uma posição diferente, ele passa a ter uma outra função, né? Então, eu acho que é um pouco em cima disso que a gente trabalha. E aí, para resumir um pouquinho, né? O processo criativo, como é que é? Cara, eu acho que passa por dar protagonismo ao time. Top. Até porque isso dá mais criatividade para as pessoas, né? Se você fica cortando, barrando cada detalhezinho, a pessoa fala, nossa, talvez isso aqui não vale a pena eu falar porque, sei lá, você criticado, Exato. Então, quando você deixa lá sem filtro, joga toda ideia aí. Não existe ideia ruim. Às vezes, uma ideia que você acha ruim, mas você vai lá e testa, ela vai dar mais resultado do que uma que parece maravilhosa no primeiro momento, né? E às vezes nasce de uma ideia que a gente entende que para aquele momento ela não cabe, mas a gente já olha, aí tem um pouco também da experiência, né? A gente já olha para, cara, para agora não, mas guarda isso aqui porque lá na frente dá para usar. Né? Então, tem um pouco disso também, da gente conseguir enxergar que toda ideia ali pode ser que em algum momento seja aproveitada. Então, a gente deixa realmente o time fluir e eu acho que vem dando resultados, os meninos são bem engajados e acho que o trabalho é legal por isso. Show. E algumas estratégias de crescimento, assim, normalmente uma empresa ela pode crescer de duas formas, né? Organicamente e inorganicamente. Organicamente é ela atraindo mais clientes e inorganicamente ela comprando outras empresas, comprando uma base de clientes já existente. Então, até fazendo paralelo com o setor financeiro, que eu até comentei mais cedo também, essas fintechs foram surgindo, todo mundo falava que elas iam desbancar todos os grandes bancos, só que o que vem acontecendo é que os grandes bancos estão comprando essas fintechs, colocando para dentro, e eles estão ficando cada vez maiores também. Existe essa estratégia de realmente sair comprando outras empresas no setor de telecom, e isso deve realmente acontecer, e o que já era concentrado ficar ainda mais concentrado?
Cara, isso existe. A Blink tem essas duas estratégias, tá? De crescimento orgânico e inorgânico. No ano passado, nós fizemos a aquisição de um provedor ali na região de Contagem. Esse ano, nós estamos também já em conversas bem adiantadas com outras operações. Então, muito em breve, a gente vai anunciar também uma expansão baseada nessa aquisição, nesse inorgânico. Então, isso acontece, né? O que eu acho que a questão do concentrar ou não, vai concentrar, não tem jeito, né? Qualquer segmento que você tem grandes players, você acaba tendo uma concentração. Ele não consegue eliminar, as grandes operações não conseguem eliminar 100% as operações menores, porque as operações menores trazem alguns diferenciais que eles nunca vão ter, né? É o Titanic versus o jet ski. Então lá, o Titanicão lá, vai fazer uma curva, o jet ski tá lá, né? Então assim, isso não tem jeito. Agora, toda empresa tem um preço, né? Isso tem. Em algum momento o cara pode ficar de saco cheio, bicho, cansei. Fulano, tá aqui meu preço, quiser pagar é esse. E a gente vê que nesse segmento de telecom, principalmente quando a gente olha para os ISPs, aí trazendo de novo o conceito, o que são os ISPs? São as operações menores de provedores de internet. Algumas foram criadas para resolver uma demanda de uma região, mas elas não conseguem, elas não têm braço, nem financeiro, nem estratégico para crescer. E para eles uma saída é ser adquirido por alguém, né? Então, e para quem está do lado de cá, já com uma estrutura maior como a Blink, e você precisa fazer uma expansão rápida numa certa região, adquirir um provedor daquela região encurta o caminho, né? Então, eu acho que esse é um movimento que ele não vai acabar, ele acaba, assim, eliminando pequenas operações e trazendo essas operações para uma estrutura maior para que ela possa para que eu possa prestar um serviço melhor para aquele cliente, inclusive. Né? Então, assim, a gente fez uma aquisição, como eu disse ano passado, num provedor na região de Contagem. O cliente daquela região passa a usufruir de uma operação maior, mais estruturada, né? Com mais portfólio, com uma possibilidade maior de ter um serviço de diferentes características ali. Ele passa a poder contar com TV, ele passa a poder contar com streamings de mais qualidade. Então, é bom para todo mundo, né? E isso é um caminho que eu acho que assim, telecom acontece, no mercado financeiro acontece. Eu acho que em qualquer segmento que você tem um número grande de empresas, obviamente umas são maiores que as outras, em algum momento passa a ser interessante para as duas. Cara, eu quero te comprar, beleza, eu também acho que chegou o meu limite aqui, é melhor eu vender, o preço é tanto e existe até uma sinergia também, né? Exatamente. Você vai adquirir um cliente de forma rápida, que você não vai precisar ficar gastando ali, sei lá, milhões, milhares de reais em marketing para atrair aquela base, roubar aquela concorrência, mas ao mesmo tempo você tem a sinergia também de, beleza, algumas atividades, sei lá, financeiro, administrativo, a sua equipe já vai ficar toda concentrada em uma empresa só. Sim. Então isso até reduz custo. Não, é o tal do ganhar musculatura, né? Quando a gente fala de ganhar musculatura é um pouco isso, assim, você tem ali dentro da operação já os setores que te dão um aporte, que tem esse back-office ali do serviço. Então faz com que você reduza custo, faz com que a operação seja mais vantajosa. Então acho que é bom para todo mundo. Show. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Algumas perguntas para você responder rapidinho, 30 segundos no máximo cada uma. Ixi. Só para... Porque o nosso tempo está chegando no limite, a gente tem algumas perguntas boas para fazer e depois você volta para responder elas com calma. A primeira delas, quais são as principais tendências que você enxerga para o mercado de telecom nos próximos anos? Acho que a principal tendência é serviço, é entregar o serviço que o cliente precisa, né? Sem se preocupar muito ali com questão de velocidade, preço, é entregar a demanda que o cara precisa receber. O que uma pessoa precisa fazer no dia a dia dela de trabalho para chegar no cargo de diretor de uma empresa? Cara, ele precisa ter muita paciência. Eu acho que falta isso para as pessoas. Né? Hoje em dia, essa geração mais nova, né? Vocês estão com quantos anos? Eu estou com 23. 24. Daí para entre 25, 26 e para baixo, né? Pegando a idade que vocês estão e um pouco mais abaixo,
a galera é muito afoita, né? As pessoas já querem chegar e sentar na janela e peitar ali, eu sei mais do que todo mundo. Então, acho que o primeiro passo... Isso é normal de qualquer juventude, tá? Eu também já fui mais inquieto, mas a geração de vocês, ela é mais ainda, assim. A prova disso é que... Era para responder em 30 segundos, né? Foi mal. A prova disso é que o conteúdo, né? Ele vem se desenhando para conteúdo de, no máximo, 3 minutos, né? Essa coisa de TikTok, essa coisa... Igual a resposta. Igual a resposta, né? Mas, assim... Então, acho que o primeiro passo é ter paciência. O segundo passo é... se especializar, né? Entender do negócio, saber ouvir, aprender com quem já está lá, com quem tem mais experiência. Então, o tal da inteligência emocional. Acho que para chegar a um cargo de diretoria, você pode ter todas as habilidades, ou skills, que vocês querem falar, todas as habilidades... Soft skills. Todas as habilidades técnicas, mas se você não tiver inteligência emocional, filhão, você não dura um mês. Porque a pressão é muito forte. Então, acho que essas são as dicas. Qual que é o maior erro que você vê que as empresas cometem em sua estratégia de marketing e vendas e como evitar? Cara, maior erro é difícil, né? Até porque ninguém erra porque quer. Eu acho que assim, um erro que a gente vê muito acontecendo é você vender algo com um discurso e a entrega ser completamente avessa a isso, né? Esse é um erro muito foda, assim. Porque quebra de expectativa. Total, velho. Porque aí reverter isso, filhão... Você é cavar a própria cova. Reverter isso é quase impossível. Quais são os maiores gargalos nos processos de marketing e vendas de uma empresa? Cara, por incrível que pareça, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de uma operação, né, mas marketing, quando a gente fala que isso acontece no marketing, muita gente estranha, né? Acho que um dos principais gargalos é a falha na comunicação. E aí, por que eu falo do marketing? Porque muita gente associa o marketing a uma área de comunicação. Mas as pessoas têm que entender que a comunicação que o marketing trabalha, ela é uma coisa. A comunicação entre as pessoas, as áreas e os processos é outra, né? Comunicação ela é fundamental para qualquer área, né? Do financeiro ao marketing, a operações. Se eu tiver uma fluência ruim na comunicação, eu mato o processo. Então, eu acho que o grande gargalo, não só de marketing e vendas, mas de qualquer operação, o principal deles é comunicação. E aí, disso aí a gente deriva N situações para cada segmento. Mas eu acho que esse vale para qualquer segmento. Uma comunicação ruim, ela gera inúmeros problemas. Show. E essa última pergunta aqui, quem fez foi a inteligência artificial, que eu pedi para ela fazer algumas perguntas, separei essa aqui para te fazer. Qual que é o maior orgulho na sua carreira até agora e por que isso é importante para o senhor? Você falou com a voz do Google? Por que você, né? Cara, principal orgulho... Eu acho que é a trajetória como um todo, né? Não vejo assim nada pontual ali, porra, sou foda, fiz isso e tal. Eu acho que o principal orgulho é a jornada, cara. É poder olhar para trás. Eu, apesar da minha cara de menino, meu cabelo branco ultimamente anda entregando, né? Antigamente eu passava mais fácil por menino mais novo, consegui, né? Enganar mais fácil. Hoje em dia tá foda. A barba tá ficando branca, o cabelo tá ficando branco. Os fios ficando grandes. Os fios ficando grandes, exatamente. Então, eu acho que o principal aí, o meu orgulho, é olhar para trás e ver que teve uma trajetória, que teve uma jornada, que tiveram tropeços, que tiveram acertos. Eu acho que você poder olhar para trás e falar assim, putz, já fiz coisa pra caramba, né? E coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, mas que também me moldaram a ser o profissional que eu sou hoje. Acho que é o principal motivo de orgulho. O resto é consequência, cara. Top. Show. Sabia que ele já teve um canal de... Ainda tem, né? Mas não posta. De culinária. Não, eu queria só falar. A gente tá falando muito de marketing e vendas, mas eu também sou cozinheiro profissional, tá? E tenta cantar às vezes também. Não, já fui cantor. Cara, eu tenho uma dica pra você que você vai bombar, velho. Mas você já tem um pé atrás com esse mundo de subcelebridades. Mas ia ser engraçado, mano. Porque tem uns cozinheiros mais raiz, assim, que eu vejo na internet. E teve um que eu vi que ele tem muito estilo seu, assim. Ele é meio revoltado com os atuais métodos, né, gastronômicos. E aí o cara tá lá fazendo um steak tartar. Aí ele fica reagindo ao cara fazendo. Ele, pô, não, mandou bem aí. Parte... Pô, mano, tu colocou esse negócio aí. Tipo, ele coloca alguma parada mais Nutella, assim. Aí o cara, no final, ele dá a nota pro prato, de 0 a 10, e quanto ele pagaria.
legal, no prato que o cara fez no TikTok. E aí o legal dele é que, tipo assim, ele é um cara mais raizão, assim, mais autênticozão, parece muito com você. Depois eu vou te mostrar o canal dele pra você ver. É um caminho legal. É um caminho. Cara, assim, é engraçado esse negócio da culinária na minha vida, né? Porque eu sempre gostei de cozinhar e num ano da minha vida eu chutei o pau da barraca. Falei, cara, eu vou me formar nisso, né? Porque isso é uma característica minha, assim. Eu gosto de alguma coisa, eu preciso entender os pormenores por trás da coisa para eu poder falar com propriedade. Falar, cara, eu discuto esse assunto porque, né, eu me capacitei para isso. É diferente de muitos aí. Em todos os segmentos, no marketing, na própria cozinha. Então, eu resolvi parar a minha vida. Estava passando por um momento ali bem estressante. A gente saiu de uma empresa que o processo foi bem desgastante. Falei, cara, era um momento que casava até com a minha família. Fui me formar cozinheiro. As pessoas falam chefe, mas chefe é só um cargo. Fui me formar cozinheiro profissional. E aí é engraçado porque tem gente que olha assim meu currículo, olha minha rede social, aí o Instagram fala de comida, o LinkedIn fala de marketing. E por um bom tempo eu fiz algumas analogias da cozinha com o mercado de trabalho. E o cara me chama, mas o que você é, afinal? Assim? Você voltou para o marketing, você largou a cozinha, você é cozinheiro? E aí eu falo assim, mas por que eu preciso ser uma coisa só? Né? Esse é um ponto que eu acho que limita as pessoas. Quando a pessoa me faz essa pergunta assim, mas e aí, você é o que, afinal? Você é cozinheiro ou você... Eu já acho essa pessoa limitada. Quem se descreve se limita. Exatamente, porque assim, o fato de eu ter duas profissões, né? E de que por vezes eu possa exercer as duas ao mesmo tempo, não me faz de mim um pior cozinheiro ou um pior executivo de marketing, ou melhor, e vice-versa. Tal. Só mostra a capacidade que as pessoas têm de querer limitar tudo, né? E botar tudo dentro de um pacote. Uhum. Então, esse é um ponto que eu sempre trago, né? Quando me perguntam de cozinha. Mas você parou? Cara, não parei. Eu diminuí o volume porque realmente a Blink e Telecom consome muito tempo. Mas eu não parei. Eu posto alguns vídeos, não com a frequência que eu deveria no canal, mas o canal está lá, tem 5.600 inscritos. Né? Então, de vez em quando, eu tenho um tempinho. Agora, nas férias, eu devo postar mais alguma coisa. E para mantendo ali a chama acesa, faço alguns eventos ainda de culinária, quando eu tenho tempo. Mas eu nunca vou querer me colocar dentro de um caixote. Porque eu acho que se hoje vocês estão aqui fazendo podcast, vocês têm outros N mil projetos, né? E se um dia vocês cismarem e dizem, bicho, agora você cantor de rap, o problema é seu, cara. Né? A gente já tem um cameraman. A gente já tem um rap, na verdade. A gente tem um rap do Aurum. Pois é, então assim... eu acho que falta isso nas pessoas hoje em dia, sabe? Falta as pessoas saírem daquela coisa empacotada e serem terem mais versões. Isso ajuda no processo criativo. Top. Isso ajuda a pessoa a olhar para uma situação e enxergar N saídas, né? Porque ela não está ali fantasiada de executivo o tempo inteiro. Eu falo muito isso. Quando as pessoas vêm com esse discursinho de copy para lá... reason why pra cá. Cara, por trás disso tem um profissional super inseguro que quer parecer ser algo que às vezes ele não é. Perfeitamente. Né? Não falou tudo agora. Então, eu acho que assim, a gente ser autêntico e não ter medo, às vezes, de falar de uma forma que não é o convencional, que não é o que taxaram como moderno, o executivo. Eu vejo muito isso em empresa de headhunter, né? O executivo... Qual a palavra em inglês aí? Exatamente. O executivo... o executivo moderno, né, tem que ser assim, assado. Aí eu vejo um monte de gente se moldando em cima dessas falas, né, e ela passa a não ser mais autêntica e ela vira um minion, né? Aquela coisa ali, tudo igualzinho, fazendo as mesmas coisas. Isso é péssimo para o mercado, isso é péssimo para a pessoa, por mais que ela entenda que não é péssima, né? Uhum. E quando ela topar no mercado com alguém um pouquinho mais autêntico, com um pouquinho mais de experiência, ela vai se estrepar, porque o cara vai esperar dela exatamente o oposto do que ela vem se enjaulando ali, né? Exato. Então, para tudo, né? Não é só para o mercado de trabalho. Parem de querer parecer ser e sejam. Perfeito.
finalizando com essa frase maravilhosa. Bora, Bill. Michel, Então, fechou. muito obrigado pela sua participação. Pô, obrigado, cara. Aqui é papo rápido, porque de uma hoje hora. em dia a geração é Isso, imediatista. a geração é Se a gente imediatista. Exato. se a gente meter 3 horas de podcast aqui, ninguém assiste, entendeu? isso aí. Então a gente prefere fazer Parte 3 1, de 2, 1 3. hora do que um de 3 horas. Exato. Mas a vontade aqui é ficar conversando. Foi muito bom o papo. Obrigado, galera. Ó, Minimal Club, temos aí o nosso cupom de desconto, 20% de desconto. E é isso, tamo junto. Valeu, Henrique Tamo Stuart. junto, Valeu, mais um Michel. episódio. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Sucesso pra nós. Espero que esse programa renda aí boas reflexões. E precisando, nós estamos aqui. Beleza, estamos precisando Precisamos, mesmo. é, A gente dá precisa logo da dar logo da Blink Blink aqui, ganhar um Vai dinheiro. ficar bonita. Vamos negociar. De milionária. É. O Auro tá ficando pobre. O Auro de precisa de patrocinadores. dinheiro. Vamos negociar. Fazer uma isso aí. caridade com a gente aqui. Beleza. Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Pessoal, Valeu, obrigado. valeu.